Muito bem, na palestra de hoje vamos falar sobre esse assunto. Você nasceu pobre, mas não precisa morrer assim. E o texto de Lucas 16:19 começa dizendo: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui no estudo continua dizendo assim, na palestra: será que a pobreza leva para o céu e os ricos irão para o inferno por serem ricos? É a pergunta. Muitos dizem: melhor morrer pobre, ser salvo, do que morrer rico e ir para o inferno. O que dizer então sobre Abraão? Ele morreu rico e também salvo. Com certeza, Lázaro deve ter tomado uma repreensão, aqui fala bronca, de Abraão, quando ele pode ter dito para ele: você poderia ter salvado o rico, ou ter salvo o rico. Vamos dar um pausa aqui. Existem pessoas que na cabeça delas, elas não enxergam a possibilidade de ter as duas coisas. Porque nós somos produto do meio em que vivemos. Eu nunca vi uma pessoa que convive com gente derrotada ser vencedor. Eu já vi, sim, pessoas que viviam no meio dos derrotados, começaram a pensar diferente, a agir diferente, e elas próprias, quando começaram a agir diferente, pensar diferente, elas entenderam o seguinte: opa, esse meio que eu estou vivendo não vai me levar a lugar nenhum. E elas próprias se afastaram, porque ouviram que aquelas pessoas eram negativas, pessimistas, pessoas que não tinham projeto, não tinham ambição, não tinham sonhos, que viviam um dia após o outro, pessoas que estavam acomodadas na sua mediocridade, na sua vida média, abaixo da média, e para elas isso não importava, porque a verdade é uma, gente. Existem pessoas que não se importam se tem ou não tem. Existem pessoas que vivem um dia após o outro. Se tiver, amém; se não tiver, graças a Deus. Se der, amém; se não der, graças a Deus. Elas não têm meta, elas não têm objetivo, elas não ambicionam, elas não querem crescer, porque elas são produtos do meio que estão. E qual o meio que muitas delas nasceram, cresceram e vivem? No meio de pessoas pessimistas, fracassadas. Então elas cresceram ouvindo a mesma coisa, as mesmas conversas. Que conversa? Ah, eu sou pobre, mas pelo menos sou honesto. Como se o rico fosse desonesto. Ou quando não, dizendo assim: ah, eu sou pobre material, mas sou rico da graça de Deus. Mas não condiz, porque a graça de Deus tem que alcançar em todos os sentidos. Poxa, isso quer dizer que Deus quer apenas me salvar e não me prosperar? A prosperidade é uma atitude de fé, é uma atitude de crença da pessoa. Realmente, nessa parábola dá para entender que esse mendigo foi salvo, porque ele deve ter vivido uma vida justa, sem dúvida. Ele aceitou e viveu uma vida justa, e pela sua justiça teve o direito da salvação. Mas a prosperidade é uma soma de atitudes, porque eu creio, eu ajo em cima das minhas crenças. Se eu creio que não mereço, eu não vou fazer nada para conquistar. E essa é a verdade. Existem pessoas que o grau de merecimento dela está lá embaixo. Ela pensa assim: ah, eu não mereço ter isso. Realmente, você nunca vai ter. Eu não mereço uma casa dessa. Eu não mereço comer isso. Eu não mereço fazer isso. Claro que você nunca vai merecer. Porque dentro de você, enquanto o seu grau de merecimento for baixo, você é aquela pessoa que não se vê. Você não se vê lá. Você não se vê. Por isso que você pensa assim: ah, é verdade. A pessoa não pode ser próspera, rica e salva. Uma coisa, menos as duas. A pessoa que tem a mente fechada, ela pensa assim:
eu nunca posso ter as duas coisas. Eu nunca posso ser de Deus, salvo e rico. Ou um ou outro. Quando, na verdade, nós lemos na palavra e vemos no testemunhos, e na própria história de Abraão, de Davi, que morreram em ditosa velhice, cheio de riquezas e honras, e morreram com Deus, que as duas coisas podem acontecer. Eu posso ser salvo e ser rico, e ter uma vida de qualidade. Mas, repito, minhas ações estão pautadas nas minhas crenças. Quando a pessoa não crê que ela possa, quando ela acha que não merece, esqueça. Ela nunca vai ambicionar, porque na cabeça dela, ela não nasceu para aquilo. E eu digo uma coisa para você. Quando eu leio a palavra de Deus, eu posso dizer, eu mereço. Eu mereço comer o melhor, porque Deus promete o melhor. Se eu não merecesse, Deus não prometeria. Eu mereço morar no melhor. Eu mereço desfrutar do melhor. Eu mereço o melhor. Eu me nego a aceitar o pior, a aceitar qualquer coisa, a aceitar o de segunda, porque o meu Deus é de primeira. O vinho que Jesus transformou foi de primeira categoria, muito melhor que o melhor vinho da festa. Eu mereço o melhor, porque o meu Deus prometeu e me chamou para comer o melhor da terra. Mas você que não crê nisso, senhora, senhor, Deus pode ser poderoso como for, você nunca vai agir em torno disso, porque na sua cabeça foi programado, na sua mente, que pobreza é sinônimo de humildade. Tem gente que ainda pensa isso, né? Eu sou pobre, mas sou humilde. Tem pobre orgulhoso, não tem onde cair morto, e é orgulhoso. Basta melhorar um pouquinho de vida, comprar um carrinhozinho melhor, ter uma casinha, já acha que é melhor que os outros. Pobre, orgulhoso. Humildade nada tem a ver com pobreza. Pobreza é uma doença. Por quê? Porque na cabeça do pobre, ou da pessoa que aceita a pobreza, não estou falando da pessoa, estou falando da condição. Ela sempre aceita tudo que vem como um destino. Ah, minha vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Porque aquele pensamento pobre realmente vai torná-la pobre. E eu estou falando com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Então, eu posso sim ter as duas coisas, porque eu mereço. E se você crê, assim será. Continuando, para nós entendermos por que merecemos isso, você pode ser uma pessoa rica e salva. Quando você enriquece, todos ganham. Você ganha, pois a sua qualidade de vida muda. Tem coisa melhor? Você come o melhor, veste o melhor. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Sua qualidade de vida melhora, sem dúvida alguma. Você ganha. Quem mais ganha? Sua família ganha, pois você consegue dar o melhor para eles. Tem coisa melhor que ajudar seus entes queridos, né? Até os que não merecem, provando para eles que você não é igual a eles, mesquinhos ou ingratos, porque é assim que age quem é de Deus. Você nunca dá com a mesma moeda, pelo contrário, você prova que você é diferente, não todos ganham. Quem mais ganha? A sociedade ganha, pois você gera emprego, renda, comércio e etc. Verdade. Olha o caso do Carlos. Quer dizer, hoje ele dá 11 empregos, são 11 famílias, 11 vagas de trabalho, 11 famílias que dependem dele, sem falar do que ele gera de receita para a sociedade. Ou seja, toda a sociedade ganha com a sua prosperidade. E continuando, quem mais ganha? Deus, o Evangelho e o reino de Deus. Ganha com o seu testemunho, suas primícias e ofertas, para ganhar o quê? Almas. A salvação realmente é o mais importante,
Mas se o pobre, se referindo a Lázaro, tivesse uma vida grande, rica, ele não teria mostrado Deus para aquele rico? Sim, a pobreza atrasa a volta do Senhor Jesus, pois como pregar a todo mundo sem o quê? Sem dinheiro. Olha que interessante. É verdade, gente. Por que Deus quer que tu cresça e prospere? Porque se você não prosperar, você não tem como ser fiel, trazer suas primícias, honrar com as suas ofertas e, consequentemente, o reino de Deus vai parar aqui na terra. Ou o reino de Deus vai recuar. Porque para pregar o evangelho na televisão, nós precisamos de quê? Só de boa vontade da Bíblia? Não, se não tiver dinheiro, a gente não prega, gente. Como que nós vamos pagar funcionários? E não só funcionário, equipamento os próprios direitos de exibir aquilo ali nos meios de comunicação? Precisa de dinheiro. Como que nós vamos na rádio? Como que nós iremos pagar a rádio? Não basta ter boa vontade do pastor. Eu vou lá pregar. Tem que ter dinheiro. Até a música que a rádio toca tem que pagar. O direito do autor, o direito do intérprete. Tem que pagar, tem que ter dinheiro. Então, o interesse em Deus te ver próspero, você que não aceita a miséria, é para que o reino dele cresça. Veja, abrimos agora a igreja lá na Sibéria, um lugar difícil, distante, está lá o pastor com a esposa, um lugar que chega a dar menos 40, menos 30, menos 20. Se você tirar o capuz e ficar com a orelha 20 minutos, nos bater assim, ela quebra e cai no chão. De tão gelado que é o lugar, um lugar difícil. E nós sabemos, quando uma igreja abre num país que não há igreja, o trabalho, até ele se manter, ele é mantido por outro país. A oferta de outras igrejas mantém aquele trabalho, porque o pastor não vai morar embaixo da ponte. Tem que alugar a casa para o pastor morar. Tem que alugar o prédio da igreja, pagar toda a reforma, os impostos, tem que abrir legalmente a igreja naquele país. Isso implica em pagar aos documentos, a um profissional para resolver essas questões. O pastor tem que comer, tem que dar uma ajuda para ele comprar as coisas. Então, naquela cidade ainda não há pessoas suficientes na igreja para manter as despesas. Então, são os dízimos e ofertas de outras pessoas, de outro lugar, que mantém as portas de muitas igrejas nossas hoje abertas, em outros países. Olha só como sua oferta é importante. Olha como que você tem que prosperar. Olha como que você tem que ter visão. Não pensar só no teu umbigo. Eu quero só pagar minhas contas, não quero muito não. Seu egoísta. Eu só quero o necessário para mim. Eu não tenho ambição. Olha, isso não é humildade. Isso não é humildade. Me desculpe. Além de ser uma falta de visão, isso é egoísmo. Você está preocupado só em você. Porque quem pensa como Deus, pensa o seguinte: o que vier à minha mão, além do que eu acho que é necessário, eu vou botar no altar. Para a obra do meu Deus. Fora isso, não é humildade coisa nenhuma, é egoísmo. Desculpe, um comentário aqui ainda sobre esse assunto aqui. Veja que quando uma pessoa quer ganhar outra para Jesus, é normal que, quando você vai pregar para essa pessoa, ela vai olhar para a tua vida. Então, imagine, quando diz ali que eu tenho que ser rico para ganhar o rico para Jesus, porque há pessoas que têm dinheiro, mas são infelizes. Significa dizer que, se eu estou na média igual àquela pessoa, estou no mesmo nível, há uma probabilidade dela me ouvir, porque afinal eu estou no mesmo nível que ela. Se eu estiver acima dela, se a minha condição é muito melhor, a probabilidade dela me ouvir é muito maior. Agora, se eu estou abaixo, não tem como ela me ouvir. Por quê? É questão de inteligência, é só pensar.
ela vai dizer assim: se isso é tão bom para mim, por que não serve para você? Se isso aí que você está dizendo realmente funciona, por que não funcionou na tua vida? Olha, fala o seguinte, ó, guarda para você que eu sigo o meu caminho do jeito que eu estou. Você vai falar o quê? Vai discutir opinião? Não, porque o testemunho fala mais que 10.000 palavras. Por isso, mais uma razão para você prosperar, para a glória de Deus. E continuando, tem empresários que são pobres melhorados, tem empregados que vivem melhor que o patrão, verdade. Sua empresa nasceu pobre, mas não precisa morrer pobre. Sabe quando isso vai acabar? Quando você entender que nasceu pobre, mas agora fez um pacto com Deus e não vai morrer pobre. Você nasceu pobre, não é erro seu, mas morrer pobre é sua escolha. Não aceite uma vida de mendigância, enfim, de mediocridade, né? Não aceite uma vida de mendigância, né? A pergunta é: o que você tem feito entre o seu nascimento e sua morte? Boa pergunta. Vamos mudar isso? Você vai morrer salvo, rico e ganhando almas. Ou seja, o que nós, principalmente você, tem feito? Tenho vivido a vida. Não. Você tem que fazer mais do que isso. A Bíblia diz: tudo que vier à tua mão, faze com todas as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vai, não há projetos, não há sonhos, não há metas, não há objetivos. Está lá escrito em Eclesiastes 9. Você tem que colocar toda a sua força para que a sua vida seja luz para quem está onde? Nas trevas. Para que a sua vida venha inspirar outras pessoas a desejarem vencer também. Então, essas últimas palavras têm que se cumprir. Você vai morrer salvo, rico e ganhando almas com a vida que você tem. Essa é a palestra do congresso de hoje. E se você crer, fique de pé.